Olá, sétimo ano. Vamos dar sequência ao conteúdo de transitividade verbal, complementando a explicação da aula anterior. Hoje, irei explicar melhor para vocês o que é o objeto direto e indireto. Se liga e vamos às explicações. Na aula anterior, vimos o que era o verbo transitivo. Só revisando rapidamente. O que é o verbo transitivo? É aquele que tem sentido incompleto. Ou seja, ele necessita de outra palavra para ter sentido. Observe que nós temos 3 classificações para o verbo transitivo. Direto, ou seja, tem o objeto, mas não tem preposição. Transitivo indireto, tem o objeto com preposição. E transitivo direto e indireto, nós teremos um objeto sem preposição e outro com preposição. Professora, o que é esse objeto? O objeto é a palavra que acompanha o verbo dando sentido a ele, certo? Vamos ver agora alguns exemplos isolados para ficar mais fácil. Observe que nós temos aqui 3 aspectos sobre o objeto direto. Primeiro, ele sempre está associado a um verbo transitivo, ou seja, o verbo que tem sentido incompleto. Liga-se ao verbo sem preposição exigida por este. Para ser objeto direto, nós teremos uma palavra que complementa o sentido do verbo sem preposição e indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal. Então, observe que o verbo transitivo direto estará associado ao objeto direto sem preposição. Vamos aos exemplos. Maria vendia doces. Quem é o meu verbo? Vendia. Vendia o quê? Doces. Doces é complemento do verbo vendia. Então, observe que entre o verbo e entre a palavra que é o nosso objeto, que é o complemento, nós não temos preposição. Se não temos preposição, é objeto direto. Observe o segundo exemplo. As crianças esperavam os pais. Quem é o meu verbo? Esperavam. Esperavam o quê? Os pais. Os pais é o nosso complemento chamado de objeto direto, porque os pais é resposta, é complemento ao verbo esperavam. E observe que entre o verbo e o nosso complemento, o nosso objeto direto, eu não tenho preposição, porque lembre-se que OS é artigo e não preposição. Vamos agora ao objeto indireto. O objeto indireto, ele também responde, ele também complementa um verbo transitivo indireto. E, além disso, ele virá com preposição, ou seja, entre o verbo e o complemento, entre o verbo e a palavra que vai dar significado a este verbo, nós temos uma preposição. E também este objeto, este complemento, esta resposta ao verbo indicará o destinatário ou o paciente da ação verbal, a quem se refere. Vamos aos exemplos para ficar mais fácil. Davi gosta. Quem gosta, gosta de algo. O que é que Davi gosta? De música. Observe que aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e tenho a resposta, tenho o complemento dele, que é o nosso objeto indireto, que é de música. Observe que entre o verbo e a palavra, que é o complemento desse verbo, para dar significado a ele, eu tenho a preposição de. Então, aqui eu tenho um objeto indireto que responde a um verbo transitivo indireto. A professora não confia. Não confia em quem? Ou no quê? Em seus alunos. Observe que, novamente, o verbo tem seu complemento, que é seus alunos, e antes de seus alunos, do nosso objeto indireto, eu tenho uma preposição. Esta preposição indica que eu tenho um verbo transitivo indireto, porque a resposta dele começa com preposição, e o meu objeto também será indireto. Nós teremos o núcleo do objeto. Em resumo, o núcleo do objeto é sempre representado por uma palavra, um nome, certo? Esse nome é classificado como substantivo ou uma palavra com valor de substantivo. Então, o que vai ser o núcleo do nosso objeto? A palavra que nomeia. Por exemplo, quando eu tenho Ana comprou chocolate. Quem é o núcleo? Chocolate. O chefe confia em nós. Quem é o núcleo do objeto? Nós. Palavra substantivada.
Ele esperava um tchau. Tchau é o nosso núcleo do objeto. Por quê? Sempre será a palavra que dá resposta ao verbo. O objeto pode ser substituído por um pronome oblíquo, ou seja, ao invés de ter a palavra escrita, terá, certo? Um pronome oblíquo substituindo. O pai deixou-as na escola. Esse AS aqui, ele é o nosso pronome oblíquo, ou seja, esse AS representa elas. A notícia interessava-lhes, ou seja, interessava-lhes a eles. Não está escrito aqui, mas está sendo substituído pelo pronome oblíquo. Então, o núcleo do objeto sempre será a palavra que dá resposta ao verbo, ok? Espero que tenha ficado mais claro para vocês o que é objeto direto e objeto indireto. Finalizamos aqui o nosso conteúdo de transitividade verbal. Tenham uma ótima semana, bons estudos e respondam a lista de exercícios. Abraço!